pelo Brasil. Isto, eu venho procurando redescobrir o Brasil. Bem, foi um grande prazer para mim, prazer intelectual, prazer pessoal, prazer até físico, escrever Casa Grande e Senzala. O livro estava de tal modo dentro de mim, pedindo para ser um livro que deu-se uma verdadeira euforia entre o trabalho e o autor. Por decreto presidencial, o ano 2000 é o Ano Nacional Gilberto Freire. O país inteiro então se volta para homenagear o centenário do escritor que fez uma releitura da formação do povo brasileiro. A Maçangana Multimídia Produções, da Fundação Joaquim Nabuco, reuniu neste programa uma seleta das melhores entrevistas concedidas por Gilberto a emissoras de televisão, no período que vai dos anos 70 a meados dos anos 80. O programa também apresenta documentos visuais do próprio acervo da Fundação. Nele, Gilberto Freire se autodefine como escritor, pintor e sociólogo, conta da sua relação com a família e com Madalena, fala de sua posição política e de seu papel como rival de Cabral. Você vai ver ainda a opinião dele sobre a sua obra mais expressiva, Casa Grande e Senzala. Conhecer sua concepção de tempo, que causou repercussão internacional na época, e como ele viu o negro, o índio e o português na formação cultural do Brasil. Neste vídeo documento, você vai ter uma visão panorâmica sobre o homem e o pensamento de Gilberto Freire por ele mesmo. Mas, claro, ainda há muito que se descobrir sobre este que foi o redescobridor do Brasil. Se me perguntarem quem sou, direi que não sei classificar-me, não sei definir-me. Sei que sou um eu muito consciente de si próprio. Mas esse eu não é um só. Esse eu é um conjunto de eus. Uns que se harmonizam, outros que se contradizem. Por exemplo, eu sou, em umas coisas, muito conservador e, noutras, muito revolucionário. Eu sou um sensual e sou um místico. Eu sou um indivíduo muito voltado para o passado, muito interessado no presente e muito preocupado com o futuro. Sou um misto de provinciano, muito agarrado à província, muito agarrado na província ao seu próprio burgo, que é o Recife, e ao mesmo tempo um inveterado cosmopolita. O Gilberto surgiu como um nome romântico contra o clássico. Por algum tempo, na minha família, predominou muito a voga dos nomes clássicos. Cícero, Ulisses, Tales, nomes deste sabor. Esse nome Gilberto é que inspirou a minha mãe de tendências românticas o meu nome em lugar de Telêmaco. Foi assim que eu me livrei do nome de Telêmaco. Em tudo mais que eu tenho escrito, a minha perspectiva é sempre a de quem estivesse, em parte, se autobiografando. Isto foi notado por um crítico francês muito arguto. Você sabe como os críticos franceses são argutos? O professor Brodel, da Sorbonne, que fixou do meu modo de escrever um modo ibericamente, segundo ele, autobiográfico. Estava sempre presente em mim uma, não sei se diga preocupação,
ou uma irresistível vontade, ou uma irresistível necessidade de conhecer-me a mim próprio. O pintor em mim, se é que há em mim um pintor, precedeu o escritor. Sucedeu que eu comecei, a minha expressão começou a ser a de pintor e de desenhista, quando menino. E comecei a alarmar a minha família porque me rebelava contra tudo que fosse aprender a ler e escrever. Só vim começar a aprender a ler e escrever depois dos 8 anos. Já bastante taludo e a família já convencida de que tinha em seu seio um retardado mental. Entretanto, esse suposto retardado mental enchia cadernos e mais cadernos de desenhos e pinturas, a lápis de cor, ainda não a tinta, mas a lápis de cor, cadernos e mais cadernos. Mas tudo aquilo era considerado uma coisa que estava perturbando o meu verdadeiro desenvolvimento como expressão, que devia ser o alfabético, que devia ser ler e escrever. Até que apareceu uma figura inesquecível na minha vida. Um professor, ao mesmo tempo, professor particular, de inglês e de desenho, chamado Williams, Mr. Williams. A Mr. Williams foi mostrado como uma curiosidade, um dos meus cadernos de desenho colorido. E Mr. Williams me fez, então, os primeiros elogios que eu recebi de alguém pelos desenhos. E mais, Mr. Williams disse a meu pai, ao velho Freire, tendo percebido que eu já era considerado mais ou menos um retardado mental, que era impossível que um retardado mental desse soluções pitóricas às que eu dava nos meus desenhos. Sabe? Eu fui feliz em ter nascido de pai e mãe tão voltados às coisas de arte, ao passado, às reminiscências da própria família. Creio ser um homem com duas famílias. Uma, a constituída por uma Madalena que quase magicamente me completa, e por filhos e netos, dos quais, orgulhoso deles, me prolongo. Outra, a formada pelos que magnificamente constituem, cada um a seu modo, cada um com um desempenho próprio, a Fundação Joaquim Nabuco. Outra família, essa Fundação Joaquim Nabuco. Eu acertei porque está dentro dela alguma coisa de maternal. Está. Eu não sei como acertei de um modo tão completo na escolha de uma companheira de vida. Uma companhia que dura já há 43 anos. Com filhos que só nos têm dado alegrias. 2 filhos magníficos e agora vários netos. Quando eu me defino como anarquista construtivo, eu creio que dou a ideia mais aproximada da minha orientação. Nem esquerda, nem direita, nem de centro, nesses sentidos convencionalmente políticos de atitude. Quando me apresento como anarquista construtivo, eu me defino a favor de uma perspectiva de coisas brasileiras em particular, coisas sociais em geral, em que se toma em consideração o choque entre contrários numa comunidade e dentro de uma cultura. Vocês sabem que uma vez se lembrou e até me visitou em Apipucos, segundo assessores dele, com essa ideia de que eu devia ser presidente do Brasil?
Sabe quem foi? Leonel Brizola. Eu acho que se eu, por acaso, viesse a ser, por acaso, uma coisa, vamos dizer, uma hipótese, sabe? Presidente da República Federativa do Brasil, uma das minhas primeiras preocupações seria tornar a República Federativa. Outra seria exigir o máximo de honestidade da parte de servidores públicos. Outra seria ter a coragem de punir desonestos. Eu defenderia o Nordeste para fazer do Nordeste uma terra brasileira povoada por brasileiros e não uma terra sub-brasileira em que sofrem sub-brasileiros. Pouco antes do suicídio, Getúlio Vargas, que já me tinha convidado para ministro, eu recusara, né? Já me tinha convidado para 2 embaixadas que não foram para diante porque eu não me interessei por elas, sabe? Me telefona para a nossa casa de Apipuco, convidando-me para vir imediatamente ao Rio para um assunto urgente. Eu disse, que diabo de assunto urgente que Getúlio Vargas fez comigo? Mas encontrei o Getúlio Vargas, uma grande sala, apenas com o auxiliar dele, chamado Freire Alvim, que eu não conhecia, mas que entra porque foi personagem desse episódio. Ele disse, doutor Freire Alvim, traga para a mesa que vai ser do doutor Gilberto os papéis referentes à reforma agrária que eu e ele vamos realizar. Ora, Getúlio Vargas, na época, não podia fazer nenhuma reforma municipal. Estava pensando em fazer uma reforma agrária no Brasil. Eu fui eleito, posso dizer, não por qualquer partido, mas pelos estudantes do Brasil de então. Os estudantes foram chamados a aderir a uma candidatura das apresentadas. Pelos seus elementos de liderança decisiva, os estudantes dos principais centros estudantis do Brasil, Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, decidiram apresentar um candidato próprio. Esse candidato fui eu. O que eu fiz pelo Brasil? Isto, eu venho procurando redescobrir o Brasil. Eu sou um rival de Pedro Álvares Cabral. Isso é qualquer coisa, hein? Pedro Álvares Cabral, realmente, a caminho da Índia, desviou-se dessa rota e, ao que parece, já baseado em estudos portugueses, identificou uma terra que veio a ser conhecida como Brasil. Mas esta terra não se autoconheceu imediatamente. Vinham sendo acumulados estudos sobre ela, geográficos, históricos, mas faltava um estudo convergente, que além de ser histórico, geográfico, geológico, fosse uma confluência de todos estes e mais, um estudo social, psicológico, uma interpretação. E creio que a primeira grande tentativa nesse sentido representou um serviço
da minha parte ao Brasil, que não pode ser considerado de todo insignificante. Quase uma redescoberta do Brasil. É obra ou de um gênio ou de um idiota. Se for de um gênio, terá uma repercussão enorme. Houve até quem disse que o livro era de tal modo herético que devia ser queimado em praça pública. Bem, foi um grande prazer para mim, prazer intelectual, prazer pessoal, prazer até físico, escrever Casa Grande Senzala. O livro estava de tal modo dentro de mim, pedindo para ser um livro que deu-se uma verdadeira euforia entre o trabalho e o autor. Minha conclusão é que o livro, quando apareceu, era um livro antecipado nas suas perspectivas, nas suas interpretações e nas suas sugestões. Daí ele continuar, 50 anos depois, um livro que aparece num país da grande cultura da Alemanha e é recebido como um livro inovador. Em Casa Grande está o germe de tudo que eu tenho feito desde então. Dali se desdobrou toda uma obra em seguimento do que ficou dado como base em Casa Grande Senzala. Neste sentido é que ela é germinal e, portanto, essencial e, por conseguinte, um ponto de partida de tudo que um homem conseguiu realizar em uma já longa vida. É a minha obra germinal. Se genial, não sei. Não sou o melhor juiz para o assunto. Ela é germinal. Ela é uma obra germen. Ela é uma obra início, uma obra fonte. Mas não considero a obra mais expressiva das que tenho escrito. Nem como língua literária, nem como uma contribuição nova no terreno das ideias, das inovações, até de métodos. Um livro recente meu é um livro mais original do que qualquer outro dos que tenho escrito. O livro Além do Apenas Moderno, que é um livro de futurologia. Eu gostaria de completar essa série com um livro chamado Jazigos e Covas Rasas, que continuaria a estudar uma certa projeção da divisão de classes, agora sobre o fenômeno da morte, a atitude do brasileiro diante da morte, o fato de que, durante certo período, os mortos na classe alta do Brasil foram enterrados dentro das casas grandes, dentro das capelas das casas grandes, como se eles continuassem a fazer parte da família, como se eles continuassem a comungar com a família, o que é interessantíssimo e, sob vários aspectos, um brasileirismo sociológico. E depois a comemoração dos mortos, um luto no Brasil, um luto fechado, um luto de viúva, um luto que se prolongava com uma liturgia toda especial brasileira, por 1 ano, 6 meses, e coisa um tanto desaparecida hoje. Tudo isso como uma explicação da atitude do brasileiro perante a morte, o medo da morte, o culto da morte, a familiaridade com a morte. Mas, infelizmente, esse meu trabalho, já em parte escrito ou rascunhado, misteriosamente foi subtraído por alguém que eu não posso explicar com que motivo se apropriou desse trabalho. Eu tenho que admitir a realidade que sou conhecido por alguns
ignorado por vários. E aí eu faria uma crítica à imprensa brasileira, que não está sendo uma grande divulgadora de coisas culturais. Se formos comparar os espaços concedidos pela maioria dos jornais brasileiros, revistas, semanários, a assuntos culturais, veremos que esses espaços são muito reduzidos em proporção com os espaços dedicados aos crimes sensacionais, assassinatos, roubos, etc. E os espaços dedicados aos esportes, que aliás merecem espaço. Mas há uma desproporção entre os espaços concedidos a esportes e os espaços concedidos, por exemplo, a livros. Eu quero crer que o público interessado em esportes seja muito mais numeroso do que o público interessado em livros. Mas creio que há um público interessado em livros que não está sendo atendido pela maioria da imprensa brasileira. E creio que eu, como vários outros autores, temos sido vítimas dessas omissões, desses silêncios em torno de livros e de autores de livros e de coisas intelectuais da parte de grande parte da imprensa brasileira. A atual sociedade brasileira. De modo que a sociedade brasileira foi condicionada em grande parte pelo que ela começou a ser no século XVI, com as primeiras casas grandes e senzalas, com os primeiros engenhos de açúcar, com as primeiras plantações de cana, com as primeiras exportações dos produtos da cana para a Europa, pela continuação dessa atividade no século XVII, pelos embates que a sociedade sofreu com as tentativas de conquista do Brasil por franceses e holandeses, com os primeiros movimentos de tentativas de separação do Brasil de Portugal, sobretudo a Inconfidência Mineira, com a obra que já foi de autocolonização dos bandeirantes. Autocolonização quer dizer já o brasileiro procurando colonizar-se a si próprio, finalmente para chegar ao século XIX com os esforços no sentido de independência política, a grande ação de José Bonifácio, que era um paulista, a solução que foi peculiar ao Brasil, em todo o continente americano, de uma independência com a monarquia, solução sábia, porque garantiu a unidade brasileira, e depois a proclamação da República, que se seguiu imediatamente quase a abolição da escravatura. A unidade do Brasil, como ela se apresenta hoje, como ela se vem mantendo através de 4 séculos, é quase um milagre sociológico. A extensão brasileira é enorme. A extensão brasileira está entre as grandes extensões territoriais do mundo, entre as 4 grandes, que são as da China, da Rússia, dos Estados Unidos, do Canadá. O Brasil vem logo em seguida com uma imensa extensão territorial. Agora, nenhuma dessas outras extensões tem a unidade do Brasil. Uma língua só, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. E um sentimento religioso também quase o mesmo, através de toda essa extensão. Os costumes com variantes que não são muito significativos. De modo que o aspecto de unidade é impressionante. Mas ele só tem sido possível reconhecendo-se a necessidade da diversidade. O Brasil é regionalmente diverso. O Brasil é feito por uma constelação de regiões. E essas regiões completam-se. O brasileiro já é um tipo nacional de homem pela maneira de andar, de sorrir,
de amar, de comer, de beber, não é? De dançar, de cantar, de falar. Não é? E essa maneira brasileira de ser se exprime de um modo particularmente sugestivo na mulher brasileira, que seja qual for a sua origem racial, seja qual for a sua cor, é uma brasileira que se distingue por esses característicos, de andar, de sorrir. A graça do sorrir da mulher brasileira já é uma graça que a distingue de outros tipos de mulher. A sua graça de andar é outra dessas características que a fixam como um tipo nacional de mulher. De que o brasileiro é uma gente crescentemente morena em vários graus. É uma gente que preza a morenidade, mesmo quando não é uma morenidade biológica que decorra de fusão de raças. Por quê? Você vê, o próprio brasileiro alvo e louro, a própria brasileira alva e loura, como Vera Fischer, é uma brasileira que procura se amorenar ou bronzear em praias como a de Copacabana e as várias Copacabanas desse vasto litoral brasileiro. É um amorenamento ecológico, um amorenamento de acordo com o clima, de acordo com o trópico, de acordo com o ambiente brasileiro. O que nós podemos dizer que somos, já no Brasil, é uma meta-raça, uma além-raça. Quer dizer, o brasileiro já não liga para a questão de raça, de ter vindo desta ou daquela raça. O brasileiro se sente já um tipo nacional de homem e de mulher, para além dessas concepções inteiramente convencionais e desnecessárias quando se trata de uma consciência nacional. Os trópicos, essas democracias não têm existido, realmente não têm existido. Mas será o efeito de uma ecologia tropical? Será que o calor do clima tropical é antidemocrático? Não creio. É uma série de outros fatores também sociais têm dificultado essa democratização política das nações situadas nos trópicos. Mas que o trópico não é o fator predominante é revelado pelo fato de que nas nações americanas, que já não são situadas em espaços tipicamente tropicais, como o Uruguai, a Argentina e grande parte do Chile, a democracia também não tem sido um triunfo, não tem havido de modo efetivo. Há outros fatores, né? Inclusive as divergências raciais muito radicais. Na minha meninice, a palavra tropical e a palavra trópico não estavam valorizadas como hoje no Brasil. Eu creio que eu próprio concorri para essa justa valorização. O Brasil está em espaço tropical. O Brasil está condicionado pelo trópico. De modo que toda a cultura brasileira, toda a vivência brasileira também estão afetadas pela sua condição de estarem em espaço tropical. Eu sou autor de uma teoria de tempo, hoje de repercussão mundial, chamada tempo tríbio. Segundo essa teoria, não há exclusivamente, segregadamente, passado, presente e futuro. Quer dizer, segundo a teoria que eu me arrisquei a lançar e que teve repercussão já em vários meios intelectuais europeus e de outras partes do mundo. Segundo essa teoria, quem está vivendo um presente está simultaneamente vivendo um passado e está se antecipando a viver um futuro. Tudo simultaneamente, dinamicamente simultâneo. Esse viver em três tempos a formarem um só tempo.
que a presença negra na formação brasileira é mais importante que a presença ameríndia. Isso por um ponto em que toquei hoje, porque eu considero o negro um co-colonizador do Brasil. O afro-negro, ao lado do português, um co-colonizador. Tão criativa foi também a sua ação. Eu realmente não dou a mesma importância ao índio macho que dou ao negro masculino. Porque a grande presença índia no Brasil não foi a do macho, foi a da fêmea. Essa foi uma presença decisiva. A mulher índia. A mulher índia tomou-se de amores pelo português, talvez até por motivos fisiológicos. Eu digo motivos fisiológicos porque, segundo pude apurar, quando escrevi Casa Grande Senzala, as sociedades ameríndias, ou índias, a brasileira inclusive, eram sociedades que precisavam de festivais como que orgiáticos para provocar nos homens, dos machos, desejos sexuais. Foi numa sociedade assim que chegou aqui um português pronto para desempenhos sexuais à menor provocação. E que encontrou, da parte da Índia, mulher, uma grande receptividade a essa capacidade de desempenho em qualquer momento de um papel sexual pelo macho europeu. Sem dúvida havia uma relação de dominação, mas havia uma insatisfação evidente da Índia com seu macho. O seu macho era frio e a Índia queria satisfações que encontrou no dominador europeu, evidentemente. Daí as muitas uniões, os muitos começos de famílias importantes no Brasil, como a família Arcoverde. Essa Índia fêmea, não só através do já mencionado relacionamento sexual, mas através de um papel social que ela começou a desempenhar magnificamente, tornou-se uma figura capital da formação brasileira. Ela trouxe para essa formação o quê? Um grande conhecimento de ervas, ervas de alimentação, ervas remédios, ervas aromáticas. Ela trouxe um grande conhecimento de águas, inclusive um grande conhecimento do valor do banho. Foi a Índia que ensinou a esse porcalhão a tomar banho e lançou o costume brasileiro, se tornou brasileiríssimo, até do banho diário. Há 3 grandes culinárias do mundo. A francesa, naturalmente para ele, sabe? Segundo ele, a mexicana e a brasileira. Ele diz que talvez a brasileira esteja se tornando a maior. Palavras que eu ouvi com grande emoção, desde que, quando no livro Casa Grande Senzala dei aquela importância enorme à culinária brasileira, houve muito quem me criticasse, quem me acusasse de querer fazer pitoresco à custa de ciências sociais. Como é que se punha em tão grande relevo a culinária como expressão de cultura? Mas realmente foi o que eu fiz inovadoramente e realmente desde então creio ter contribuído para o seguinte: para dar aos brasileiros uma consciência de que culinária é importante para a definição de uma cultura nacional, de uma civilização nacional. Eu sou mais um apreciador da arte culinária do que um conhecedor. Creio que sei apreciar a arte culinária.
a arte do doce, especialmente. Daí o meu livro Açúcar ser um livro de estudo da arte e da história do doce no Brasil. Mas o ponto de vista aí é mais o histórico e o sociológico do que o do conhecedor da técnica de preparo do doce ou do quitute. Mas para ser um bom apreciador de boa cozinha e de boa doçaria, naturalmente é preciso um certo contato com essas artes nas suas práticas e nas suas sutilezas práticas. E um pouco desse conhecimento realmente eu tenho. O conhaque que eu creio ter inventado é um conhaque com algum amargor, misturado à sua doçura. É um conhaque misto, como todos os bons conhaques. E é uma invenção pernambucana. Não é uma invenção da civilização do açúcar. É uma invenção de uma civilização mais complexa que a do açúcar, como característica de Pernambuco. Consegui o que parecia impossível. Consegui tentar, no Brasil, viver não de emprego público, não sequer de magistério, mas de ser escritor. Eu me lembro que um dos meus grandes amigos no estrangeiro foi esse brasileiro excepcional pelas suas virtudes, pelo seu talento, pelo seu saber, que foi Oliveira Lima. A ele horrorizava a ideia, ele que viveu grande parte da sua vida de diplomata no estrangeiro, que conhecia os dois ambientes, o brasileiro e o europeu, e também o americano, a ele horrorizava a minha ideia de querer voltar ao Brasil. Ele dizia, é uma loucura essa. E ainda mais a minha ideia, que ele julgava puro quixotismo, quase infantil no caso, de ser brasileiro, de ser escritor no Brasil e de viver de ser escritor. Mas não é que essa loucura deu certo?